Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Bíblia Desvendada. Nós estamos aqui no módulo 3, finalizando esse módulo, na verdade, falando sobre Jesus Cristo. E nessa aula, a aula 9, nós vamos falar sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, tá? Então, o objetivo dessa aula: a morte e ressurreição de Jesus são um evento central da fé cristã. Sem elas, não há salvação. Nessa aula entenderemos que a obra redentora de Cristo, através da sua morte e ressurreição, nos trouxe verdadeira salvação. Também entenderemos a importância do período em que ele permaneceu na terra após a sua ressurreição, até a sua ascensão aos céus, e como ele impactou o início da igreja. Então, nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Já estou com a minha apostila aqui na minha mão, esteja com o seu material aí para acompanhar a aula. E nós vamos falar um pouquinho então, para iniciar essa aula, o porquê Jesus morreu, tá? Então, Jesus morreu para salvar a humanidade e reconciliá-la com Deus. Isso foi parte do plano redentor de Deus desde o início. Aqui nós temos duas referências. Se você for ler em Isaías 53, você vai achar ali a referência no Antigo Testamento. Essa referência é uma profecia. Por quê? Porque quando Isaías falou sobre o Cristo, ele não havia nascido ainda. Agora, João, aqui nós temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é um versículo que quase todos conhecem. Esse texto já fala sobre o Cristo que morreu, Ele nasceu, morreu e ressuscitou. E aqui nesse texto ele está falando então do momento que já aconteceu, ou seja, o cumprimento da profecia lá de Isaías, tá? Entre outras profecias do Antigo Testamento, Então, ele pagou o preço do pecado com a sua morte. Conforme diz o texto, o salário do pecado é a morte. Isso está lá em Romanos 6, 23. Então a gente sabe que quem peca recebe o salário. Qual é o salário? É a morte, E Jesus, sem pecado, tomou então o nosso lugar. Nós mereceríamos a morte, mas Jesus tomou o nosso lugar. Então essa foi a obra redentora, esse foi o plano de Deus. Desde o início, quando Adão pecou, Deus já traçou esse plano. Todo o Antigo Testamento revela, então, aquilo que iria acontecer através de Jesus. Por isso que lá no início do nosso curso nós falamos que o Antigo Testamento está totalmente conectado com o Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele é o prenúncio daquilo que iria acontecer no Novo Testamento através de Jesus. Agora, uma pergunta bem interessante que talvez você já tenha feito, quem matou Jesus? Na realidade, aqui, a sentença de morte de Jesus ela foi dada num período que era a Páscoa. Então a gente falou na aula passada sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia foi instituída no período da Páscoa. Logo antes de Jesus ser preso, então, era um período onde os judeus de vários lugares iam até Jerusalém para celebrar essa festa da Páscoa, esse evento. Então, era um evento que reunia muita gente. Então, naquele lugar onde Jesus estava, no momento em que ele foi preso, era um momento de festa, de celebração, a celebração da Páscoa. Então, muitas pessoas estavam ali e viram o que aconteceu, com Jesus. Então, vários grupos estiveram envolvidos, cada um com seus motivos, tá? E eu vou citar aqui, então, tem essa tabelinha, quais foram os grupos que estiveram envolvidos, então, na morte de Jesus. Primeiro, os líderes judeus, os sacerdotes, fariseus, como a gente falou, enfim, os mestres da lei, aqueles que conheciam a lei, a Torá, E o motivo disso foi a inveja, o medo de perder o poder e a acusação de blasfêmia. Foi isso que os líderes religiosos utilizaram, ou se utilizaram para promover a morte de Jesus, tá? E como que eles participaram? Levando Jesus a Pilatos. Você tem os textos ali de comprovação, O segundo grupo, ou seria a segunda pessoa, nesse caso aqui, que é Pilatos, ele era o governador romano. O motivo de Pilatos aceitar aquilo que os líderes religiosos estavam promovendo, de essa acusação de morte, enfim, de blasfêmia, que Jesus devia morrer, ele fez isso por medo de rebelião. Ele tomou essa decisão de permitir a crucificação de Jesus por medo da rebelião e por pressão política também. Porque a morte de Jesus não foi só um ato espiritual, mas foi um ato político também. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui. Então, como que ele participou? Autorizando a crucificação de Jesus.
Outros que participaram, outro grupo, foram os soldados romanos, tá? Eles cumpriram ordem, só que de forma cruel. A gente vai ver aqui sobre a crucificação mais à frente, mas eles estavam obedecendo ordens que receberam. Então eles deviam cumprir essas ordens. O que eles fizeram então? Como que eles participaram? Açoitaram, zombaram e crucificaram a Jesus. Tá? Então essa foi a participação dos soldados romanos. E por fim, então, a multidão, tá? Que estava em Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Então, como eu falei, tinha muitas pessoas naquele lugar. E você sabe que quando existe um problema, o alvoroço ele é certo que vai acontecer, né? Por exemplo, quando tem alguém brigando, quando tem alguém discutindo, enche um monte de gente ao redor. E lá naquele local, né, em Jerusalém, onde Jesus estava sendo ali interrogado, esse alvoroço foi completamente, né, foi intenso, na verdade, sabe? Porque tinham muitas pessoas ali. E dentre essas pessoas tinham os judeus messiânicos e os judeus não messiânicos. Ou seja, aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, inclusive esses receberam Jesus na entrada de Jerusalém. Lembra que Jesus entrou no jumentinho e eles vieram recepcionar Jesus? Esses eram os judeus que criam em Jesus. Agora tinha os judeus que não criam, que eram justamente esses mestres da lei, fariseus e muitos judeus que faziam parte do povo. Então o alvoroço foi por conta disso, tá? Então eles foram, o povo, né, foi manipulado pelos líderes, tá? Os líderes religiosos manipularam o povo a ir contra Jesus, fizeram com que eles pensassem que Jesus não era o Messias. E muitos acreditaram, né? E o que eles fizeram então? De que forma participaram? Gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então essa foi a participação do povo, tá? Porém, se fizermos uma análise mais profunda, olha só que interessante isso. Entenderemos que quem realmente o matou, preste atenção nisso, foram os pecados da humanidade. Aquelas pessoas que estavam lá, os soldados, né, os líderes religiosos, o próprio Pilatos, esses foram instrumentos usados por Deus para que aquilo acontecesse com Jesus. Mas o real motivo foi o pecado da humanidade. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está lá em Isaías 53:6. O motivo principal, então, a gente precisa entender. Não foram eles que mataram Jesus, mas foi os nossos pecados. Tá? E o amor de Deus. Porque Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nós. Se Deus não nos amasse, ele não entregaria Jesus para ser crucificado, para ser morto. Mas o amor de Deus fez com que tudo isso acontecesse também. E o amor de Deus por quem? Por nós, por mim, por você. Então esse foi um ato de amor e justiça da parte de Deus. Jesus não apenas foi vítima de líderes corruptos ou até mesmo de Roma. Ele entregou-se voluntariamente, João 10:18, né? Para cumprir o plano da salvação. Então Jesus, ele se entregou, tá? E ele sabia da missão que ele tinha que cumprir e de que forma isso iria acontecer. Então Jesus não resistiu, ele se entregou, tá? Agora nós vamos entrar aqui em alguns detalhes sobre a crucificação, tá? Não especificamente a crucificação de Jesus, mas o fato de que outras pessoas eram crucificadas. No período ali onde Jesus viveu, no período de ministério de Jesus, muitas pessoas eram crucificadas, tá? E nós vamos falar um pouquinho então sobre a crucificação no modo geral. A crucificação era o método de execução mais brutal e humilhante, tá? Do Império Romano. Reservado, olha só, para quem que era reservado a crucificação? Para escravos, rebeldes e criminosos de baixo status social, os infames, né? Abaixo, uma análise detalhada dos aspectos históricos, fisiológicos e sociopolíticos que envolviam, então, a crucificação. Então, o primeiro ali, o contexto histórico. A crucificação foi utilizada por Roma como ferramenta de terror do Estado. O Estado de Roma botava medo nas pessoas através da crucificação. Olha só que interessante isso. O público-alvo, como a gente falou, escravos, pessoas que geravam tumulto contra autoridades políticas, qualquer um que se levantasse contra uma autoridade política, ele era destinado à crucificação. Então era sério, não era brincadeira, né? Jesus, então, foi acusado de rebeldia. Por isso que Jesus foi, então, crucificado. E cidadãos não romanos também poderiam, né, dependendo do que acontecesse, então ladrões, enfim, né? A gente sabe que Jesus foi
substituído, entre aspas, né? Jesus foi substituído por Barrabás. Eles soltaram Barrabás, que era um criminoso, e prenderam Jesus e crucificaram Jesus no lugar de Barrabás, né? E o objetivo, então, da crucificação era a dissuasão pública, tá? Corpos ficavam expostos para decomposição. Não sei se você sabe, mas no contexto do Império Romano, cada pessoa que era crucificada, ela ficava num lugar onde as pessoas viam, né? As pessoas conseguiam enxergar aqueles que estavam crucificados. Isso era uma desonra pública, mas também uma forma de dissuasão do povo. Por quê? Porque aqueles que viam alguém ser crucificado jamais iria se levantar contra uma autoridade política. Então era uma forma de o governo, né, o poder de Roma segurar, manipular as massas para que eles não se voltassem contra. Só que Jesus, o que aconteceu? Ele se voltou contra o poder político, mas principalmente contra o poder religioso da época, que era justamente o foco de Cristo, né? Mas isso envolveu questão política, por quê? Porque envolveu os soldados romanos, envolveu o Pilatos, enfim, né? Autoridades da época ali. E a humilhação máxima, então, a vítima morria nua em agonia prolongada. Era o pior tipo de morte que você pode imaginar. Aqui no B, então, o processo de execução era flagelação preliminar. Então, o preso ele não ia diretamente para a crucificação. Ele passava por um período anterior de flagelação preliminar, né? O instrumento era um flagrum, que era um chicote com tiras de couro e ossos ou metais, né? E o efeito disso era que haviam lacerações profundas, expondo músculos e ossos. E isso foi profetizado, inclusive, lá em Isaías 52, você pode ler, Isaías 52, 14, e também choque por perda de sangue. Então, quando isso acontecia, né, quando a pessoa era dilacerada por conta desse flagelo, então ela perdia muito sangue, e foi o que aconteceu com Jesus também. Tanto que quando ele subiu um monte, né, levando a cruz, ele não tinha mais forças. Por quê? Porque ele estava perdendo sangue também, e isso já estava debilitando completamente, né? E a crucificação propriamente dita, então, os braços eram estendidos, pregados no patíbulo, que é uma trave horizontal, ou, em alguns casos, até mesmo amarrados, tá? Os pés eram fixados aos estipes, que era um poste vertical, com um apoio, né? Com um prego de ferro. Existe uma evidência arqueológica que você pode até procurar no Google aí, dá um Google, né? Que é o ossuário de Jehohanan, tá? No século I. Tem escrito aí na sua apostila. Dá um Google lá e procura a respeito dessa evidência arqueológica, você vai ver realmente que existe, tá? E a causa da morte, então, por crucificação, era asfixia. O peso do corpo comprimia o diafragma, que é essa parte embaixo que a gente tem aqui, né? Não sei se você já correu e começou a sentir dor aqui embaixo. É justamente na área do diafragma. Então, o peso do corpo comprimia o diafragma, né? Exigindo que a vítima tentasse se erguer para respirar. Mas, lógico, naquela situação, com os pés pregados e as mãos também, então, de que forma que a pessoa conseguiria se erguer, né? E aí havia, então, a falência múltipla de órgãos, choque traumático, desidratação e embolia pulmonar, né? Essa desidratação, inclusive, aconteceu que Jesus pediu água, porque ele ficou com sede naquela situação. E o que eles fizeram? Eles deram vinagre para ele beber, né? O tempo de sobrevivência, então, era variável. Às vezes duravam horas, às vezes duravam dias, a pessoa naquela situação, né? Ela tentava se erguer, conseguia respirar e ia mantendo a vida, né? Mas para abreviar, o que era feito? Era um costume, né? Eles quebravam as pernas, né? Ali tem a referência João 19, 31 a 33, né? Impossibilitava a pessoa de respirar, né? Porque a hora que você quebrava as pernas, a pessoa caía para baixo. E essa compressão no diafragma ali fazia com que a pessoa não conseguisse mais respirar e acabava morrendo, né? Só que no caso de Jesus, e aqui eu acho muito fantástico assim como Deus trabalha, como Deus faz as coisas, né? No caso de Jesus não foi necessário, conforme se cumpriu a profecia. Nós temos Salmos 34, 20, e aí lá em João 19, 36, uma referência aos Salmos, que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então a profecia se cumpriu, porque Jesus ele morreu às 3 horas da tarde. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que
no período ali antecedente ao sábado, que é o pôr do sol da sexta-feira, que iniciaria-se então o Shabat, que é o sábado, Jesus não poderia ser retirado. Então, naturalmente, o que ia acontecer? Eles quebrariam os ossos das pernas para que Jesus morresse, né? Ele não conseguisse respirar e morresse rápido, para que eles pudessem retirar o corpo. Só que o soldado foi ver que Jesus já estava morto e não quebrou os ossos, então se cumpriu justamente essa profecia, né? E também temos um impacto psicológico e social que a crucificação causava, né, na sociedade. Assim, a cruz era símbolo de maldição. Então, quem fosse colocado no madeiro era maldito, conforme nós temos Deuteronômio 21, 23, Gálatas 3, 13. Nós sabemos que aquela pessoa que era crucificada, ela era disposta à vergonha pública, né? Desonra pública. Era uma pessoa completamente maligna, digamos assim, para ser crucificado. Só que Jesus foi crucificado nesse contexto, tá? Ele passou por tudo isso, ele foi maldito por nós, né? E a ironia romana, então, Jesus, acusado de rei dos judeus, né? Foi morto como escravo, subvertendo o poder imperial, né? Então é uma ironia romana aqui. Então a crucificação não foi apenas um método de morte, mas uma declaração política e social. Mas para os cristãos, porém, a cruz tornou-se símbolo de redenção, onde a derrota humana foi transformada em vitória divina. Então a gente conseguiu ter aí um panorama geral do que era ou do que representava a crucificação de uma pessoa, né? Não era um evento qualquer, mas era algo notório. A sociedade sabia, a sociedade percebia, a pessoa que era crucificada, ela era desonrada, né? Ela era envergonhada, e Jesus passou por tudo isso, né? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo. Tá? Então Jesus ele morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira, tá? E ele veio a ressuscitar no domingo pela manhã. Tá? Então houve ali um período, né? Sexta, sábado e domingo, não chegou a dar 3 dias inteiros, né? Mas houve um período ali de 3 dias, tá? E a gente vai entender o que aconteceu nesse período, que é muito interessante também. Há um motivo específico que já estava nos planos de Deus a respeito da morte de Jesus. Então, o costume judeu. Os judeus guardavam o sábado como ordenança. Nesse dia, nenhum tipo de trabalho poderia ser feito. Então, havia a guarda do sábado. Os judeus, eles não faziam nada. Era proibido, era terminantemente proibido fazer qualquer tipo de trabalho, esforço físico no sábado. Então, por isso que eles colocaram Jesus num túmulo na sexta-feira, antes do pôr do sol. Porque esse sábado iniciava, na verdade, no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O sábado judeu, Shabat, iniciava então, né, como eu falei, no pôr do sol da sexta e ia até o pôr do sol do sábado. Jesus morreu antes do pôr do sol da sexta-feira, João 19:31, e foi sepultado nesse mesmo dia. Agora, o que aconteceu nesse período, logo após o sepultamento de Jesus? Os discípulos entraram em pânico. Eles ficaram aterrorizados. Né? Os discípulos haviam testemunhado Jesus ser preso, julgado, torturado e crucificado em poucas horas. A execução romana era uma demonstração do poder brutal destinado a aterrorizar dissidentes. Os discípulos, então, olha só, preste atenção nisso aqui. Talvez você nunca tinha pensado ou entendido dessa forma. Os discípulos, eles eram vistos como cúmplices de um falso Messias e estavam apavorados. Ou seja, o seu líder, o seu mestre, havia sido morto pelos romanos. Só que Jesus morreu e eles estavam vivos e os romanos estavam ali ao redor deles. Eles estavam completamente apavorados e escondidos com medo dos líderes religiosos, temendo a prisão ou até mesmo a crucificação por serem considerados seguidores de um rebelde. Então os discípulos, eles estavam tremendamente apavorados nesse período, tá? No sábado. Foi um sábado negro, um sábado pesado. Eles se esconderam, né? Eles entraram, dizem, né, que foi no cenáculo, enfim, mas eles se fecharam, se trancaram, porque eles tinham medo da represália dos líderes religiosos, né?
E aí então vem a ressurreição de Cristo, a maior prova do cristianismo. E nós temos algumas evidências da ressurreição, né? Primeiro, o túmulo vazio foi um fato histórico incontestável, porque até os inimigos de Jesus reconheceram o túmulo vazio, né? A pedra pesava aproximadamente 2 toneladas, era impossível de ser movida de forma secreta, né? Ninguém conseguiria mover essa pedra. Houve aparições de Jesus a mais de 500 pessoas, né? Em 1 Coríntios 15:6 você tem esse relato, que Jesus apareceu após a sua ressurreição a mais de 500 pessoas. E também nós temos a transformação dos discípulos, que antes eram medrosos, agora se tornaram mártires, né? Antes, então, eles tinham medo, ceticismo, fuga, né? Aí, depois da ressurreição de Cristo, eles se tornaram corajosos, né? Coragem sobre perseguição, disponibilidade para martírio. Todos os apóstolos, exceto João, morreram como mártires. E a transformação inexplicável sem um evento sobrenatural, né? A existência, então, da igreja. Se Jesus não ressuscitou, a fé cristã é vã. Isso aqui, Paulo, ele falou, né, em 1 Coríntios 15:14. Então, é uma evidência clara de que Jesus ressuscitou, senão a igreja não teria por que existir, né? Então, nós vamos falar um pouquinho no próximo módulo a respeito desse assunto aqui, do período, né, que entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, mas eu queria trazer um pouco aqui a respeito, a título de curiosidade, né, o período, né, desses 40 dias que Jesus ficou ainda na terra depois da sua ressurreição. Os 40 dias que mudaram o mundo. Após sua ressurreição, Jesus não subiu imediatamente ao céu, tá? Ele permaneceu 40 dias na terra, conforme Atos 1:3, aparecendo aos discípulos e preparando-os para a missão da igreja. Esse período foi crucial para consolidar a fé dos seguidores de Cristo. E aqui está algo muito importante, tá? As aparições de Jesus. Então, seguindo aqui a prova da ressurreição, logo após Jesus ressurgir dos mortos, né? Então ele aparece pelo menos 10 vezes a diferentes pessoas e grupos, provando que estava vivo. Vou trazer alguns exemplos aqui, tá? A primeira aparição a Maria Madalena, ainda no túmulo, né? Maria Madalena foi até o túmulo, Jesus não estava lá. Foi a primeira testemunha da ressurreição, né? Os discípulos lá no cenáculo, então por isso que a gente acredita que Jesus apareceu a eles no cenáculo, então eles estavam trancados lá no cenáculo, né? Mostrou então, João ali 20, né? Mostrou suas cicatrizes e soprou o Espírito sobre eles, né? Inclusive depois nós vamos ver no próximo módulo que eles receberam o Espírito Santo no cenáculo. A Tomé, ele apareceu 8 dias depois, né? João 20 ele fala sobre isso, confirmou a fé do cético. Senhor meu e Deus meu. Tomé não acreditava, né? Não acreditou se não visse, né? Quando ele ouviu falar que Jesus havia ressuscitado, não, eu não vou crer se não ver os buracos nas mãos e nos pés, né? Dos pregos, enfim. Aos discípulos, Jesus apareceu no Mar da Galileia, reafirmou o chamado de Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Há mais de 500 irmãos de uma vez, então 1 Coríntios 15:6, prova incontestável, muitas testemunhas vivas na época viram Jesus. Agora, por que isso importa? Primeiro, as aparições derrubaram dúvidas. Quando Jesus apareceu a tantas pessoas, as dúvidas cessaram, elas acabaram. Mostraram que Jesus não era um fantasma, mas um corpo ressurreto, porque ele comeu peixe. Por que isso é importante a gente falar? Por que isso importa? Porque muitos pensam como Jesus apareceu se ele entrou no cenáculo e o cenáculo estava fechado. Porque Jesus estava em um corpo ressurreto, provavelmente o corpo que nós vamos receber, né, o nosso corpo glorificado, será muito semelhante ao de Cristo, nesse período aqui que ele apareceu aos discípulos após a ressurreição, né? Os ensinos, então, durante os 40 dias. Jesus não apenas apareceu, mas ensinou sobre o reino de Deus. Atos 1:3. Destacam-se, então, aqui a grande comissão, a restauração de Pedro e a promessa do Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso aqui mais intensamente no próximo módulo, que a gente vai falar sobre o início da igreja, né? A igreja primitiva. Então a gente vai entrar bem nesse assunto aqui, vai ser muito importante. Depois nós temos então a ascensão, a despedida e a promessa. No 40º dia, Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras e subiu ao céu. Atos 1:9-12. Detalhes importantes desse evento, tá? Uma nuvem o ocultou, símbolo da glória divina, como no tabernáculo. Anjos anunciaram a sua volta. Esse mesmo Jesus voltará do mesmo modo como o vistes subir.
E os discípulos então voltaram a Jerusalém com alegria. Agora eles entendiam o plano de Deus. Então, esse período que Jesus ficou de 40 dias e a ascensão dele aos céus provou para os discípulos que realmente o plano de Deus havia se concretizado, né? Havia se confirmado. E por que então 40 dias? Aqui é título de curiosidade, né? O número 40 na Bíblia simboliza período de preparação. Olha que interessante isso. 40 dias, período de preparação. Olha só, 40 dias do dilúvio era uma preparação, uma restauração na terra, né? Para uma nova fase. 40 anos de Israel no deserto. Israel ficou 40 anos no deserto se preparando para entrar na terra prometida. 40 dias de Jesus sendo tentado no deserto. Jesus foi tentado para que ele pudesse estar preparado para o ministério. E agora, então, 40 dias para consolidar a igreja. Era uma preparação para o início da igreja que nós vamos falar, então, já a partir da próxima aula, tá bom? Então, essa aula nós falamos sobre esse evento tão importante, esse momento, né, tão importante da nossa fé cristã, que foi a morte, a ressurreição de Cristo e a ascensão dele aos céus. E a gente sabe que ele vai voltar, né? O livro do Apocalipse nos confirma que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, né? E a gente precisa estar preparado para isso. Agora eu trouxe aqui 3 aplicações práticas, tá? Primeiro, a morte de Jesus pagou a nossa dívida. Rejeite culpas condenatórias e rompa com pecados que antes escravizavam você, tá? Então, você precisa entender essa dívida que foi paga por Cristo na cruz. 2. Cristo ressuscitou para nos dar vida nova. É uma vida nova que ele se propõe a nos dar. Encare desafios com fé, lembrando que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está em você também. E por fim, a ascensão garantiu que Jesus reina e voltará. Compartilhe o evangelho com urgência e esperança, pois ele breve voltará, como eu acabei de falar, né? E agora 3 perguntas para reflexão. Pense um pouco a respeito disso. Como a morte de Jesus impacta na sua luta contra o pecado hoje? Né? Pensando na forma como Jesus morreu e o que aconteceu, de que forma isso impacta na sua vida? Você ainda se sente preso a certos pecados, mesmo sabendo que Cristo já te perdoou? Tá? Responda essa pergunta. Se Cristo realmente ressuscitou, que áreas da sua vida precisam de ressurreição? Onde você precisa da vida dele em você? E a pergunta 3. Jesus subiu ao céu, mas deixou a igreja como sua testemunha. Você está vivendo como embaixador dele? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do reino. E como embaixadores nós precisamos representar o reino de Deus aqui nessa terra. Suas palavras e ações refletem o reino de Cristo no trabalho, na família e nas redes sociais? Será que as pessoas sabem que você é cristão, cristã? Será que as pessoas entendem a fé que você tem em Cristo? Se não, pare um pouquinho, dê uma pausa e coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem. Porque é importante você entender aquilo que Jesus fez por nós, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Tá bom? Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por essa aula tão especial, tão impactante nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada aluno que está aqui comigo, que está aprendendo, que está entendendo o teu plano, o teu propósito, desde o início da criação até os nossos dias hoje, tudo aquilo que tu tens feito, tudo aquilo que tu fez, Jesus, por nós na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa alma, a eternidade que há de vir. Nós queremos te agradecer e pedir que tu venha a cada dia iluminar o nosso entendimento para que nós possamos compreender essas verdades, ó Pai, e possamos viver sobre elas. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida e na próxima aula já estaremos iniciando então o módulo 4 falando sobre a igreja, né? A era da igreja. Será muito especial ter você aqui comigo. Até lá, que Deus te abençoe.